Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um Saiu em Revista. O Saiu em Revista é um programa do mestrado profissional em promoção da saúde do UNASP, e esse programa ele tem por objetivo trazer, né, os estudos científicos dos nossos alunos, dos nossos egressos que cursam o mestrado conosco. E dessa forma a gente pode divulgar o que nós estamos pesquisando e a contribuição disso para a ciência. Nós também trazemos um pouco dessa contribuição do curso de mestrado na vida pessoal e profissional dos nossos alunos e egressos. Estou aqui com uma participação muito especial do nosso egresso, o Dr. Norton Caldeira, que é médico, psiquiatra e tem aí para nos contar grandes novidades, tanto da atuação profissional dele quanto também do estudo que ele realizou e que colheu frutos desse estudo através da publicação de um artigo científico. Seja bem-vindo, Norton. Eu passo a palavra para que você comece a contar um pouco desse seu trajeto, desse seu caminho pelo mestrado. Então, quando eu escolhi fazer o mestrado profissional em promoção da saúde do Centro Universitário Adventista de São Paulo, o NASP, né? No final de 2020, eu encontrei no programa do mestrado praticamente tudo que eu estava procurando naquele momento, que era um estudo sobre promoção da saúde, que continha nele uma integração, uma integralidade, né? Uma saúde mais integrada. E isso me motivou, naturalmente, a dar entrada no mestrado, que eu iniciei no início do ano de 2020, né? E eu tenho aqui comigo duas palavras que eu acho que são importantes para designar essa experiência que eu tive com o mestrado, né, em primeiro lugar. A primeira delas é a autoestima, porque quando a gente conclui uma tarefa, né, como esta, conclui um mestrado, é evidente que a gente adquire essa potência, né, maior de autoestima, não só por causa da conclusão em si, mas por toda a alegoria de conhecimentos que a gente adquire atravessando esse processo de feitura de uma pós-graduação de ótimo nível como esta, né? Então, a autoestima, ela eleva a capacidade de doação e amorização, que, por sua vez, cria um ciclo virtuoso, saudável em cada pessoa, né? Além disso, a gente não pode deixar de citar o quanto, né, eu sou grato a esse mestrado, né? E a gratidão é a segunda palavra que eu coloco aqui para expressar o que eu adquiri, o que eu consegui através do mestrado, né? É, eu sinto realmente muita gratidão pelo NASP e pelos meus professores e professoras. E uma delas é a professora Márcia Salgueiro, que está aqui comigo agora e que ofereceu para mim argumentos importantes para que eu pudesse agir e concluir, enfim, realizar o mestrado, sem os quais eu não poderia nem terminar o mestrado e nem publicar esse artigo que nós vamos falar a respeito daqui a pouco, né? Mas, voltando para a gratidão é considerada a mãe de todas as virtudes. Muito bom, Norton. Ela funda o bem-estar e a saúde mental ao longo da vida. Por quê? Porque a gratidão desempenha três funções morais principais, né? É a função de um barômetro moral, quando ela passa a indicar, né, quando alguém nos fez um favor ou benefício.
ela também é um reforço moral, motivando a reciprocidade e os comportamentos pró-sociais. Além disso, né, ela tem uma terceira função de motivador moral. A gratidão estimula as pessoas a agirem de forma altruísta. Ora, nós vamos ir indo para a medicina, né? Principalmente na área dos cardiologistas, as intervenções de gratidão já estão provadamente científicas, né? As intervenções de gratidão, elas produzem de forma comprovada a melhoria de parâmetros cardiovasculares e redução de risco nessa área, favorecendo a adesão aos medicamentos, a uma alimentação mais saudável, a atividade física e o controle glicêmico. A gratidão reduz o estresse subjetivo e os sintomas depressivos com potencial impacto sobre os riscos cardiovasculares. Eu não poderia deixar de falar assim, dessa forma, desse assunto, envolvendo, então, o tanto que eu sou grato, né, ao mestrado realizado, né? Mas, voltando, então, para o mestrado, propriamente dito, né, a gente pode falar, então, que através da conclusão desse mestrado, eu defini na minha vida profissional o nicho que atualmente eu exerço como psiquiatra aqui em Belo Horizonte. Então, eu criei, né, desenvolvi a minha clínica de psiquiatria do estilo de vida e passei a adotar a medicina do estilo de vida como um parâmetro de atendimento aos meus pacientes. É claro que isso teve muito a ver com o mestrado, porque o próprio trabalho publicado envolveu os 8 remédios naturais, que estão muito próximos, né, dos 6 pilares da medicina do estilo de vida. Muito bom, Nora. E essa é a consequência mais interessante que eu teria para relatar sobre a minha vida como profissional da psiquiatria hoje, né? Muito Ok? bom. Ótimo. Aqui vamos então falar do trabalho, né? Do Do trabalho, trabalho e exatamente. cujo título do trabalho publicado pela revista Religare em janeiro de 2025. Os autores, além da minha pessoa, são as professoras Gina Andrade Abdala e Maria Dirce Dias Moreira, que foi a minha Dias Meira, desculpe, Terceira. que foi é, que foi a minha orientadora no mestrado, né? O título é Perfil Sociodemográfico, Religião, Estilo de Vida e Saúde Mental de Adultos Jovens. Bom, é, é, o estilo de vida em si, né, é um modo típico de viver e é diferente de estilo de vida saudável, que já é descrito como um comportamento que envolve escolhas de estilo de vida que passam a garantir uma saúde ótima, né? E entre os elementos mais importantes para garantir um estilo de vida saudável estão o comer bem, incluindo aí alimentos saudáveis e frescos in natura, né? Verduras, legumes, frutas, evitar embutidos, menos sal e menos açúcar, né? E manter o bem-estar físico, emocional e espiritual, sempre adotando medidas contra doenças transmissíveis. E, é claro, o estilo de vida saudável e o uso desses parâmetros da medicina de estilo de vida vão envolver a possibilidade de diminuir, reduzir ou acabar com as doenças crônicas não transmissíveis. E esse é o ponto mais importante, né? Ótimo. O estímulo à adoção de hábitos saudáveis se torna fundamental e se alinha às estratégias voltadas à promoção da saúde, que poderão contribuir
portanto, para a redução de diversos fatores de risco relacionados a doenças mais prevalentes, que são justamente as doenças crônicas Não não transmite. transmissíveis. Para envelhecer bem, além dos hábitos saudáveis, que incluem o exercício físico, sono de qualidade, relacionamentos e conexões saudáveis, o controle do estresse e o evitar substâncias de risco, como álcool e Cigarro. tabaco, e esses aqui são os 6 pilares da medicina de estilo de vida, nós fazemos aqui o gerenciamento, já citado, das doenças crônicas não transmissíveis, utilizando mudanças de comportamento, né? Entram também, é claro, os 8 remédios naturais da saúde adventista, que além que ainda inclui a água, a luz solar, a temperança, que faz parte do evitamento das substâncias de risco, né? E o ar puro e a confiança em Deus. Então, nós vamos passar para a análise do trabalho publicado propriamente dito, né? Perfil sociodemográfico, religião, estilo de vida e saúde mental de adultos jovens, né? Já sabemos, então, que a saúde mental influencia e é influenciada pelo estilo de vida adotado pelas pessoas. Sim, sim, totalmente, O né? objetivo desse trabalho, o objetivo aqui nesse trabalho foi analisar as associações entre variáveis sociodemográficas, incluindo religião e o estilo de vida, através do questionário dos 8 remédios naturais, o Q8RN, né? E a presença de transtornos mentais comuns, segundo as dimensões do questionário de autoavaliação, Sim, o SRQ-20, né? sim, Tá? Então, isso com os participantes de uma feira virtual de saúde, com uma amostra não probabilística de 954 pessoas. Tá? O método empregado foi um estudo de corte transversal quantitativo. Ok? Então, dando sequência a, ao trabalho, né? Nós vamos falar aqui que os questionários, né, que foram realizados dentro dessa feira virtual de saúde, onde as pessoas entravam, né, e numa plataforma virtual que estava sendo é, conduzida pelo o iCloud e pelo Vida 10. E aí as pessoas respondiam esses questionários através desse sistema de feira virtual de saúde e essas respostas eram avaliadas em seguida por nós, né? Dentro de uma estatística própria chamada CHAID, que foi utilizada de forma mais apropriada para esse tipo de investigação. Tá? Norton, é Bom, importante a gente lembrar que, aliás, reforçando, né, acho que ainda mais o seu trabalho, ele foi desenvolvido na época da pandemia, não foi isso? Por isso, uma é feira verdade, virtual de é saúde, verdade, né? é Ou verdade. seja, eu acho que Inclui, é uma coisa extremamente importante, né? A gente não com deixou certeza. de fazer ações de promoção da saúde, mesmo em épocas de pandemia, né? Inclusive, o título inicial tinha sido estabelecido saúde mental na Covid-19, Sim, sim. né? É, Foi esse o primeiro título, que depois foi modificado para a publicação verdade. com o título que foi citado agora há pouco, né? Sim, A sim. gente vai falar aqui rapidamente sobre os transtornos mentais comuns, né? Que é um conjunto de sintomas que pode ser avaliado através do Q8RN, né? Esse questionário de 8 remédios naturais.
Esse conjunto de sintomas não psicóticos é a insônia, a Sim. fadiga, né? O esquecimento, que inclui também queixas somáticas, dentro do Q8RN, Uhum. a irritabilidade e a dificuldade de concentração. Esses sintomas, embora eles não se enquadrem nos critérios diagnósticos formais, né, dos transtornos como depressão e ansiedade, né, Sim. eles causam sofrimento significativo e prejuízos Sim. psicossociais, Sim. né? Sim. A depressão e a ansiedade, naturalmente, são mais incapacitantes, né, ao afetar a vida diária. Mas esse conjunto de sintomas, chamados transtornos mentais comuns, dependendo do grau de acometimento verificado nesse questionário do Q8RN, eles indicam, né, uma possibilidade de adoecimento e indicam também uma avaliação mais aprofundada de um profissional Profissional, da saúde mental sem dúvida. para, evidentemente, conduzir um possível tratamento. Tá Sim. bem? É. Então, é, além disso, os transtornos mentais comuns pode ser considerado um problema de saúde mental, porque eles existem, né? Principalmente em mulheres, em idosos, e, é claro, vai acontecer em maior incidência em desempregados e também em pessoas de baixa renda. Portanto, eles têm impacto na saúde pública e é importante existir questionários desse tipo para avaliar, né, em unidades de saúde básica a saúde mental da população. Tá? Perfeito, Norton. E Foi o daí, que como nós você implicamos. falou, né, tendo um diagnóstico, diagnóstico não, né, porque é um questionário que ele avalia se tem algum problema, né, relacionado à saúde mental. E aí, tendo isso, esse paciente poder ser encaminhado, né, realmente ao profissional que é capacitado para fazer um diagnóstico e os devidos encaminhamentos, né. Então, isso é muito interessante e importante, porque você já consegue, né, pegar ali, né, na atenção primária e já dá os devidos encaminhamentos, né? Porque realmente, como você falou, são situações que levam, né, a um grau de sofrimento e aí vai levar a questões sociais, né, dificuldade no trabalho, uma série de questões, né? E aí, quanto antes for encaminhado, melhor, né? Então, eu acho que é extremamente, né, importante, como você mesmo colocou. E são questionários que qualquer profissional pode aplicar, não é? Não são questionários específicos de algumas profissões e ajuda bastante, né? Perfeito, professora. É. Você completou muitíssimo bem o assunto aqui. Nós podemos partir para a conclusão, né, Perfeito, do perfeito, Martim. trabalho, não é mesmo? Então, de acordo com a aplicação do Q8RN, o questionário de 8 remédios naturais, né, validados cientificamente já, né, com produção, eh, publicação, né, de validação feita pela professora Gina Abdala e, e o grupo de validação, né? Esse questionário, a aplicação dele ao grupo estudado no presente artigo, verificou-se, né, que as pessoas faziam utilização de recursos naturais, ficando caracterizado um estilo de vida considerado bom estatisticamente, né? Hum. Somente dois domínios, o exercício físico e o sono, não alcançaram uma média de 50 pontos, que Puxa, foram reescalonados especificamente para essa pesquisa de 0 a 100. certo. Tá? Os destaques estariam nos domínios de nutrição, de água, de luz solar, de temperança, de ar puro, de confiança em Deus, e se associaram com a prática da religião adventista, que foi o maior número de pessoas, né, entre os 964, né, Uhum. desse N, dessa pesquisa, me parece que 560 eram adventistas e os outros de outras denominações e outras Uhum. religiões. Tá? Com relação à conclusão ainda, né,
considerando o SRQ-20, que é o questionário de autoavaliação. Uhum. Nesse questionário, foi observado um percentual de sintomas bastante significativo, apontando para um humor depressivo ansioso, identificados principalmente na faixa etária mais jovem, com a idade até 24 anos, viu? Uhum. Com vulnerabilidade maior entre mulheres solteiras. Vamos, portanto, ressaltar, né, a necessidade de pesquisas mais abrangentes, de corte longitudinal, com intervenções que estimulam a adoção de um estilo de vida mais saudável e com ações da promoção da saúde, né, que devem envolver mulheres jovens e adolescentes, com o objetivo de melhorar o autocuidado nesses grupos, contribuindo para a sua saúde mental. É isso, Muito professor. bom, Norton, muito bom. Esse saiu em revista aqui, foi maravilhoso. Falar de um artigo, né, que, embora desenvolvido na época da pandemia, foi publicado agora, em 2025, e um tema e resultados extremamente atuais, né, Norton? Acho que assim, é algo Sem que dúvida. impacta, não é? Você que faz consultório, que está nesse dia a dia, é algo muito atual ainda, né? Então, é impressionante como a gente vê essa questão, né? Desses resultados, né? Esses jovens, né? Vamos dizer, mulheres, com esse tipo realmente, né? Mais vulneráveis, não sei se é a palavra, mas que estão aí com, né? Indicação aí de algum grau aí de acometimento aí, né? Na saúde mental, que precisam ser cuidados, né, Norton? Eu acho que Exatamente. é isso, né? E fortalecer a questão do estilo de vida, como ele é importante quando a gente pensa em saúde mental, né? Eu diria que ele é fundamental, Com certeza, em saúde mental e em saúde de maneira geral, né? geral. Numa medicina integrada, né? Integralizada, que é muito importante, né? Existe um grupo de pesquisa que merece ser citado, né? Do UNASP, que é o grupo Sim, REIS, é isso. de religiosidade e integralidade na saúde, né? Isso mesmo. Religiosidade e espiritualidade, Espiritualidade, desculpe, é, na integralidade da saúde. da Esse é o grupo saúde. Reis, Uhum. do qual eu faço parte e que motivou também a escrita e a publicação desse trabalho. Sim, sim, que é da professora Gina e da professora Disse, né? Esse grupo que Perfeito. começou com as duas professoras, né? Hoje a professora Gina está na liderança desse grupo, mas a professora Disse continua atuando, né? E eu acho que é fundamental, né? Realmente enxergar, entender e estudar, né, Norton? O ser humano nessa integralidade, né? Com todas essas vertentes, né? Se a gente quer promover saúde, né? Então, assim, Isso mesmo. é muito bacana, né? A gente ter, né, esse tipo de artigo publicado. E foi um prazer imenso fazer o meu Saiu em Revista aqui hoje, com você, Norton, trazendo aí essa fala muito boa, muito adequada para os nossos ouvintes, né? Em relação a esse tema, tá bom? Te agradeço imensamente ter dedicado esse tempo aí para falar sobre esse assunto, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade, professora. Muito obrigado.